Bem-vindos a mais um programa hoje com minha amiga, com minha querida Luana Longinha. Muito obrigado por receber esse convite, por vir fazer parte hoje de mais um bate-papo, de uma conversa legal, uma conversa que ensina, que inspira as pessoas e rir um pouquinho, né? Contar um pouco de histórias legais também, que nem sempre tudo é sério. Sim. Mas dê suas considerações aí, seu boa noite. Fala comigo, Luana. Boa noite, meu povo. Obrigada, Cal, pelo convite. Vamos lá, bater esse papo. Obrigada por ter lembrado de mim. Massa. Vamos contar histórias, relembrar. Isso aí. Então, Luana, quando eu pensei lá, falei, poxa, vou fazer minha lista aqui e eu preciso de uma galera assim, né? Para pelo menos dar esse pontapé inicial. Que a minha ideia ali era colar em algumas audiências de algumas pessoas que têm uma certa relevância, assim, que estejam tanto aqui em nossa cidade, em outras regiões, fazendo algo legal. E aí eu pensei, não, poxa, vou convidar a Luana vai vir aqui, vai bater um papo massa comigo. E eu queria começar, Luana, falando de onde é que vê essa inspiração, assim, né, de cuidar da alimentação, cuidar do corpo, né, fazer nutrição, fazer uma especialização, né, que é uma coisa que se faz hoje muito, né? De onde é que dá esse início desse desejo de se transformar nessa profissional que você é hoje? É até engraçado, porque logo que eu sou de Jacobina, fiz até a 8ª série do ensino médio aqui, estudei em Salvador depois, 1º, 2º, 3º ano. Sim. E eu nunca fui um nutricionista, não tenho nenhum nutricionista na minha família. Sim. E, enfim, eu não fazia ideia do que me esperava, né? Porque tem muita gente que tem assim, nossa, eu sonho em ter essa profissão, eu sonho em fazer tal coisa. E lá em 2009, né? Eu entrei na faculdade em 2009. 2009.1. Não tinha tantos profissionais assim, como tem hoje no Instagram, por exemplo, né? Sim. Onde mostram o seu dia a dia, o que fazem. Então, quando você nunca se consultou, quando você não tem ninguém na família, né? É um pouco difícil de você entender a vivência, o que o profissional faz, o que te espera, né? Sim. Enfim. E aí, eu gostava muito da área de saúde, né? Era algo que me encantava, assim. Gostava muito de biologia, química, física e tal. Eu falei, vou buscar alguma coisa na área de saúde. Mas gostava também de matemática, fiz vestibular também para engenharia química, nada a ver. Fiz vestibular para medicina, fiz farmácia, fiz um bocado de coisa. Não era nada assim muito específico. Sim. Mas eu queria fazer faculdade pública. Você se formou na UFBA, foi? Eu me formei na UFBA. Eu nem tinha assim, um curso específico em mente, mas eu queria fazer faculdade pública. Aí, em 2009.1, eu entrei na UFBA, nutrição, e me apaixonei, me encantei, assim, o curso incrível. Me encantei também pela faculdade. Eu acho que a faculdade me abriu muitas portas, assim, de conhecer muita gente, pessoas de vários locais, de várias classes sociais. Tive muito contato com pesquisa científica também na faculdade. Sim. Participei de projetos de pesquisa, fiz estágios, né? Estagiei com profissionais. E aí a área de nutrição esportiva, ela surgiu mais na frente ali na faculdade, que eu tive contato com estágios em nutrição esportiva. E aí comecei a estudar mais sobre isso, comecei a pegar matérias optativas de nutrição esportiva também, que não era obrigatório na época, né? Nutrição esportiva não era uma matéria Sim. do curso, eu poderia pegar ou não. E aí acabei direcionando o meu curso para saber mais sobre a questão da nutrição esportiva. Fiz um estágio na época que foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Eu passei mais de um ano nesse estágio, onde eu conheci bastante sobre suplementação, né? Tive muita oportunidade de estudar e de falar sobre isso. Era um estágio em que a gente apresentava toda semana, então Sim. Era muito legal para mim, que eu tive muito contato com fazer palestra, explicar para as pessoas, né, falar sobre isso, praticar de fato.
E isso acabou me abrindo muitas portas depois, porque eu acabei fazendo muito contato mesmo Sim. durante a faculdade. Não foi nada que eu visualizei antes, mas a vida foi empurrando. Foi assim. levando, né, Lua? E voltando só um pouquinho antes da faculdade, assim, você estudou aqui em Jacobina mesmo a vida toda também? Estudei aqui em Jacobina, no Yolanda, desde pequenininha até a 8ª série. E em Salvador eu estudei no Colégio ISBA, no Social da Bahia. Antes da faculdade? Antes da faculdade, que hoje não existe mais, né? O Sim. ISBA. Que também foi um colégio muito legal. Nossa, muitos amigos, muita gente boa. Fez uma de lá. galera massa que carrega até hoje, né? Não, tenho muitos amigos do colégio. E daqui de Jacobina também, né? Tenho Sim, muitos amigos. sim. É sempre bom, assim, porque hoje em dia é difícil, né? Mesmo a gente estando bem próximo, assim, conectado com a internet, as pessoas, cada um vive suas vidas, a vida adulta, ela é bem, às vezes próxima, como eu estou dizendo, porque tem uma conexão ali, tem a internet, mas todo mundo tá lá fazendo suas correrias. Você tem um contato assim ainda com a galera das antigas mesmo, assim, eu estudei pequenininha com fulana e ainda mantém, a gente sai, a gente, enfim, sempre tem aquelas coisas, eu sou madrinha, eu sou não sei o quê, né? Eu tenho muito contato ainda com amigos de infância, né? Esse mês até encontrei com Tuíra, minha amiga que está morando em outra cidade, e aí a gente se encontrou na cidade dela. Eu fico bem, bem feliz assim de manter o contato com amigos de infância, né? Sim. Que hoje moram em outras cidades, mas enfim, tem gente que a gente mantém a conexão. E que quando a gente se encontra, apesar de demorar um pouco mais, né? Que a vida adulta não permite muitas vezes contatos frequentes, mas é tão natural, é tão gostoso, é tão legal, né? Como era na época, né? Como era antigamente. E relembrar, principalmente, fazer uma zoeira de quinta série, né? Que ninguém é de ferro quando a gente... Pelo menos nós homens, a gente é bem abestalhado nesse sentido, assim. Quando a gente reencontra, a gente ainda brinca, a gente ainda faz umas coisas. Acho que mulher também tem esse pouquinho, assim, né? Quando a amizade é bem, bem antiga. Relembrar as histórias, da risada, pensar como é que vai ser no futuro. Tem algumas que já são mães. Sim. Né? Enfim, quando a gente fala assim, Luana, a nutrição hoje, ela vem carregada de muita coisa também que é mito, muita coisa que realmente funciona, né? A gente sabe que hoje o mercado digital, ele engana muito, né? Tem muita gente aí vendendo placebo, farinha, enfim, em forma de cápsula e dizendo que isso vai... Como é que você enxerga hoje? Como é que você lidar com esse público que às vezes chega até você para tirar uma dúvida, para perguntar, alô, isso funciona? Como é que você encara essa... né? O mercado de alimentação, de saúde, fitness, de emagrecimento, de performance, tem muita informação e as pessoas já chegam no consultório com muita bagagem, assim, de coisas que eles ouviram no Instagram, que pesquisou no YouTube, e muita coisa fora de contexto, né? Então, às vezes, aquilo ali pode até fazer algum sentido, mas não se encaixa no contexto dessa paciente. Então, assim, grande parte da consulta é a gente desmistificar, né? Explicar que isso aqui, nesse contexto, pode fazer um sentido, mas no seu não se encaixa. Explicar em relação à comprovação científica dos suplementos, dos alimentos, né? Do efeito que a gente tem. Isso é bem importante, né? Porque, enfim, às vezes a indústria quer vender, né? Sim. Então ela vai, às vezes, extrapolar ali um resultado de um estudo pequeno, mas que não tem ainda algo que é muito consolidado na literatura, né? Então, hoje a gente tem estudo para tudo, né? Tem estudo científico para tudo. Mas como que é a qualidade desse estudo, né? Como que é a metodologia, quantos estudos tem, né? Se é um estudo grande, se é pequeno. E aí, em todas as áreas, a gente tem também os consensos, né? Que vão reunir ali as principais informações do que a gente já tem de mais consolidado, que a gente vai utilizar ali realmente na prática clínica. Eu sempre falo assim, Lu, que a internet, geralmente quem está oferecendo alguma coisa lá, quando a gente não sabe do histórico e tal,
assim, sabe, se ligar que quem está ali atrás daquela tela, ele está focado em vender mesmo, ele está focado no lucro. Porque, pô, você não consegue entender qual é o histórico daquela pessoa, o que é que ela fez, onde é que ela veio, onde é que ela estudou. De fato, ela está vendendo aquele produto ali, esqueça. Ela é boa em vender aquilo. Sim. Se ela sabe, se ela entende, se aquilo realmente funciona, quem está por trás também não está nem aí. Isso é perigoso, porque as pessoas também, sei lá, não entendem que cada corpo é um corpo, que não é qualquer coisa que vai descer pela boca e vai fazer o mesmo resultado que, né? Exato. Cada situação é uma, né? Tem uma coisa que vai funcionar para você, que não vai funcionar para outro. Tem coisa que não vai funcionar para ninguém mesmo. Sim. Enfim, acontece. Tem muita gente, né, com uma grande visibilidade em rede social, que às vezes nem é profissional, não é da área da saúde, mas enfim, tem um corpinho nos padrões ali. E aí coloca um linkzinho, né? E faz o povo comprar. É. Complicado. Muito comum. Nessa onda também, assim, desses... A gente sabe que tem umas coisas ficando bem ou já estão famosas, né? Que é essa... Como é o nome? O Monjaro que fala. Né? Sim, que tá a gente pode chamar das canetinhas emagrecedoras. As canetinhas emagrecedoras. Não sei nem se pode falar isso aí, mas enfim. Fala um pouco sobre que, por exemplo, eu sou totalmente leigo sobre esse assunto assim. A gente vê né, as informações que eu tenho, as informações que às vezes passam assim na internet ali, mas eu nunca me aprofundei de fato quais os efeitos, como é que faz, enfim. A gente está num momento de grande uso desses medicamentos para emagrecer, né? Essas medicações, elas são para o tratamento da obesidade, que é uma doença, né? Que é muito estigmatizada também, né? Muita gente fala, tá gordo porque quer, né? As pessoas estigmatizam muito a questão da obesidade. E hoje a gente vê que inclusive tem gurus que ganham fortunas em cima disso, assim, né? Sim. Maltratando, tipo, gente gorda. Sim, porque ele consegue separar uma galera, assim, que não gosta dele, mas quem realmente compactua com os pensamentos do cara tá lá, enricando, enfim, continuar. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Assim como hipertensão, diabetes, mas é uma doença que as pessoas têm muito preconceito. Sim. De falar que é só fechar a boca, que você é gordo porque você quer, né? E isso é terrível, né? Você falar que uma doença é um desvio de caráter de uma pessoa, né? Isso é bem bizarro mesmo. E aí, esses medicamentos, eles são para o tratamento da obesidade. Inclusive, tem revolucionado bastante o tratamento da obesidade. Mas a gente vê hoje muita utilização dessas medicações por pessoas que não são obesas, mas que querem estar ali dentro de um padrão. Emagrecer. Um padrão estético, né? Rápido, porque no Natal eu não quero emagrecer, então eu vou utilizar aqui. É aí onde mora o perigo, Lua? Sim, porque quando a gente fala no tratamento de uma doença, a gente está utilizando uma medicação para reduzir o risco daquela pessoa estar numa condição. Sim. Se eu não tenho uma pessoa que tem aquele risco daquela doença, eu estou colocando a medicação, então é como se eu estivesse criando um risco de não existir risco. É mais ou menos por aí, sim, sabe? Enfim, precisa de acompanhamento e não é também só a medicação, né? A questão do emagrecimento, ele perpassa por uma mudança de estilo de vida. A medicação, ela não faz isso, né? Então assim, resumindo aqui para mim, rapidinho. Não é que a canetinha, ela faz mal. Ela não faz mal, digamos assim. Ela não é contraindicada. Só que ela precisa de toda uma base para quem vai fazer o tratamento. Não é uso, é um tratamento, digamos assim. É um tratamento para obesidade. E existem alguns efeitos colaterais que podem estar associados ao uso da medicação, né? Então, que vai acontecer em maior ou menor intensidade, a depender da pessoa, né? Que são situações que podem ser contornadas. Então, enjoo, náusea, enfim,
constipação é muito comum também. Então, precisa ser muito bem indicada. E não é a medicação que vai fazer uma mudança no estilo de vida, né? O tratamento da obesidade, ela precisa vir acompanhada Tem todo um gigantesco contexto, né, por trás, né? Questões psicológicas, ambientais, genéticas, né? Enfim, tem muita coisa que está associada à questão da obesidade, e o tratamento não é só a medicação. Mas para uma pessoa que é obeso, de fato, a medicação, muitas vezes, ela vai permitir com que aconteça uma mudança no estilo de vida. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar aqui, de 180 quilos, não dá pra dizer pra essa pessoa assim, olha, vai pra academia. Sabe? Tipo, não dá. Não dá. Às vezes não tem disposição, não... Até a mobilidade de uma pessoa de 180 quilos, se ele não tiver 2,20 metros por aí, ele vai ter uma mobilidade horrível já com esse peso, né? Então, você entende que num contexto desse, a utilização da medicação, ela vai proporcionar com que essa pessoa tenha um resultado e comece a ter um resultado, e a partir daí ela consiga ir na academia, né? Ela consiga... estabilizar outras coisas assim, né? Durante o processo. Exatamente. Ela consiga fazer uma mudança na alimentação dela, né? E uma das coisas que as pessoas também talvez ainda não tenham se habituado é que, da mesma forma que uma pessoa que é diabética, uma pessoa que é hipertensa, ela vai fazer um tratamento a vida toda, a pessoa que é obesa, ela também vai ter que fazer um tratamento a vida toda, né? E tem muito aquela questão assim, você está usando medicação para emagrecer, aí você vai parar quando, né? Enfim, isso aí é uma questão médica mesmo, que tem que ser acompanhada por endocrinologista. Eu estou aqui falando como nutricionista, como profissional da saúde. Mas, enfim, é um tratamento que precisa ser acompanhado cronicamente, da mesma forma que uma pessoa que tem hipertensão. A gente não pergunta assim, quando é que você vai parar de usar esse medicamento? Sua pressão normalizou, agora vai tirar a medicação? Não. Não tem como, né? Existe um acompanhamento, né? Um acompanhamento do quadro, de como é que vai se desenvolver, mas na obesidade é a mesma coisa. Então, a utilização da medicação, a mudança no estilo de vida, né? No perfeito dos mundos, seria isso daí. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Que acaba sendo um tratamento caro e tal. E hoje em dia a gente vê muita utilização das medicações para que se atinja um padrão estético extremamente magro e tal, né? Então tem essa... O mundo vive essa coisa fortemente assim, né? De as pessoas estarem buscando não só a saúde física, mental, mas buscando também estar bonito aos olhares, né? Do outro. E muda, né? Porque agora o padrão de beleza é ser extremamente magro. Mas uns anos atrás era ser fortão, né? Eu tô por fora. Vai mudando. E aí é cruel, né? É muito cruel. Okay? Enfim, mexe muito com o psicológico das pessoas. Eu acho que tudo ele parte de como você tá mentalmente falando, assim, né? Porque você encarar uma jornada de treinos e chegar em um determinado tempo que você predeterminou ali para estar com aquilo, e aquilo não ter funcionado do jeito que você pensou, e sabe, você se preocupar com o que pessoas vão falar, achar, que é geralmente nesse ponto aí onde né, afeta pessoas que estão extremamente preocupadas com a estética, Sim, é adoecedor, né? Você tentar se encaixar em padrões estéticos enfim. No consultório, eu sempre estimulo para que o paciente entenda em relação às referências do que a gente tem dos intervalos de normalidade em relação à saúde, né? E até onde que é possível chegar, né? De forma natural, de forma que você consiga sustentar aquilo ali no seu dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa quer ter quer ser muito magro, mas não quer ter aquele estilo de vida que mantém, para se manter daquele jeito, né? As pessoas querem uma coisa e sendo que elas não conseguem ser elas. Tipo assim, eu quero aquilo lá, mas aquilo não é você, pô. Calma aí. Vai aqui dentro de você primeiro aí, resolvendo até... Não sei, mas
óbvio que também não vai conseguir chegar naquilo, né? Você precisa se inspirar em você mesmo, Sim. né? Então, quando você começa a colocar, queria ficar igual, tal, não vai, né? Enfim, você tem que colocar metas que são viáveis e dentro do que é possível, do que você está disposto a fazer no seu dia a dia. Sim. Né? Então, você vai se inspirar ali no corpo da blogueira, daquela... Enfim, enquanto você tem uma rotina de trabalho extremamente exaustiva, quando você... São corpos trabalho, iguais, assim, né? Tudo é igual fisicamente, só que... Suas 24 horas não são as mesmas. Poxa, é diferente. É muito complicado. Lua, quando a gente passou, né, por um assunto assim que, poxa, às vezes as pessoas estão em casa, né, tem uma condição e tá ali pensando se vale a pena mesmo e tal, e lá nesse Mojaro, antigamente se falava muito em cirurgia bariátrica, né, e as pessoas também faziam, investiam. Ainda se faz. Ainda se faz, né? Uhum. Mas eu queria vir com um assunto assim, né, da profissional Luana. Onde é que você hoje realmente assim, sabe, não, aqui é onde eu toco e o show, a mágica acontece. É nisso aqui que eu realmente, assim, sabe, as pessoas, elas me procuram por isso, porque eu trato desse assunto com maestria. Aonde é nesse lugar? Ou tem várias maestrias que você domina e fala pra mim? Performance esportiva. É o central, assim, dos meus atendimentos hoje, né? Eu sou especialista em fisiologia do exercício, nutrição esportiva, fitoterapia, e eu tenho muita prática em melhora da performance esportiva. Sim. Então, eu atendo muitos pacientes corredores, maratonistas, atendo muito público de endurance, ciclistas, preparação para provas específicas, ultramaratonas, provas de trilha, melhora da performance no CrossFit também. Eu me sinto muito confortável de atender, né? O público que eu gosto muito de atender. Atendo também no consultório um grande público de emagrecimento, né? Emagrecimento e hipertrofia, que está dentro da nutrição esportiva também, né? O profissional que trabalha com performance, ele precisa entender de emagrecimento, Sim. de hipertrofia, porque faz parte da preparação ali de um atleta, por exemplo, que não precisa ser um atleta profissional, mas hoje em dia a gente tem muitas pessoas amadoras que gostam de participar dessas provas Sim. e querem melhorar. Correr seus 50, né? Aí. Sim, correr. Não é profissional, mas corre maratona. Não vive disso, mas, enfim, gosta de viajar para correr em outro lugar. E o bacana disso é você se superar. Né? Tipo, poxa, esse ano eu quero bater o meu próprio tempo do ano passado. Então, é você contra você ali, né? Então, tem muita gente que gosta de fazer o acompanhamento nesse sentido, de melhorar a performance e terminar a prova bem, com Sim. saúde, porque a nutrição, ela vai possibilitar isso, né? O profissional, ele trabalha não só com a melhora da performance, mas com a manutenção da saúde desse atleta, né? Promover a redução do risco de lesões, Sim. né? Porque ele faça uma boa hidratação durante a prova, depende do clima do local, muito individual, quanto que a pessoa transpira. Então, eu diria que isso daí é o que mais brilha os meus olhos, né? De trabalhar, assim, com a parte da nutrição esportiva mesmo. Que, inclusive, é a mesma área, desde a faculdade. Trabalho com a mesma área. E a gente poderia afirmar que você é seu portfólio, porque eu lhe acompanho, eu já lhe conheço há muitos anos, para quem não sabe, a gente já tem uma troca de vida assim de muitos anos, né? E, enfim, você é seu próprio portfólio, porque você participa de campeonatos de CrossFit, você viaja, eu já vi que você participa de algumas coisas assim. Então é tipo, aqui, ó, eu sou minha marca, meu portfólio, eu treino, eu me cuido, eu sei também que você não é um atleta profissional, Sim. mas você compete. Né? Fala um Sim. pouco desse lado, assim, atleta competidor. Também. Eu gosto de brincar, assim, gosto de me desafiar. Isso é importante porque isso me dá uma visão prática também,
de quem vai vir, né, ser atendido por você, não é né? que assim, para você ser um bom profissional, você precisa ser um atleta e tal. Não é, você precisa estudar. Claro. Você precisa estudar, você precisa se especializar. Mas eu acho também que é complicado você trabalhar com performance e não saber o que é aquele coração, assim, para sair da boca. Tipo, aquela sensação de adrenalina, de um pós-campeonato, de viajar para competir, né? Então, o fato de eu já ter feito, né? De ter participado algumas vezes, isso me dá um olhar mais sensível para quando eu vou fazer uma preparação para um paciente, né? Então, é diferente você... Sente na pele, né? Você viver a prática, assim, né? Eu acho importante. O meu histórico de atleta veio mais do CrossFit. Sim. Que foi onde faz meu coração vibrar mais, assim, onde fico muito empolgada de melhorar, de tentar bater ali os meus próprios recordes, né? As nossas métricas ali de um ano para o outro. E eu atendo muito corredor também. Nossa, eu sou uma péssima corredora, mas atendo muito corredor. E aí, no ano passado, eu corri uma meia maratona, né? Eu corri 21 quilômetros. Eita, pô. Porque eu ia viajar também, né? Me desafiar mesmo, se desafiar, Era, né? pelo desafio, assim, da viagem, tirar férias e tal. Mas participar fazer essa preparação também, pra mim, enquanto profissional, foi muito bom. Tipo, você vai se testando, volta e meia aparece uma coisinha, assim, vou me preparar, vou fazer isso, como se você fosse a cuidadora da atleta que é você mesmo. Isso é bem legal. Até para ter experiência, assim, com planilhas de treinamento, né? Se fazer uma planilha de treinamento é importante para o profissional nutricionista entender. Saber como o corpo vai reagir também, né? Como é que são aquelas fases da preparação, porque o meu paciente ele vai trazer isso para mim. Olha, eu tô nessa fase tal. E, enfim, a gente precisa, quando a gente vive na prática, a gente tem um olhar mais sensível para aquilo ali, né? Sim. Então, eu acho que isso melhora, né? Melhora a forma com que eu consigo acolher aquele paciente que está fazendo uma preparação desse tipo. Legal, Lua. Outra coisa também que eu já notei que você sempre fala, tá sempre lá nas suas redes sociais, que é um grupo que você tem de clientes. Essa parte digital, não sei, você disponibiliza planilhas, faz acompanhamento online. Como é esse? É um projeto? É algo assim que as pessoas pagam para estar dentro daquele grupo? Enfim, explica um pouco para mim. Eu faço atendimento presencial e online. Sim. No presencial, atendo aqui em Jacobina e atendo em Salvador. E tem o formato de atendimento online também. Eu acho que o que você está falando, que eu divulgo muito, é um método, plano de né? acompanhamento de 90 dias, que é o LVB 90. Ah, entendi. Então, o LVB 90, ele surgiu de uma percepção minha no consultório, de entender que aquele acompanhamento pontual, ele não gera tanta transformação quanto acompanhamentos de fato mais longos. Sim. E aí eu ficava meio chateada, porque, poxa, o paciente vinha, eu fazia todo aquele atendimento, dava as orientações e nem sempre ele voltava para acompanhar aquilo ali. Sim. Então eu percebi que era uma falha profissional mesmo. A evasão era muito grande, né, no caso? Tinha... Nem só a evasão, também a falta de comprometimento dos pacientes, né, de manter a rotina. Talvez as pessoas muitas pessoas não entendiam ainda a necessidade do acompanhamento. Sim. E eu digo que essa não é uma falha do paciente, é uma falha minha mesmo, de explicar isso, de deixar isso claro, né, que não é a dieta no papel que ela vai resolver ali todos os seus problemas, né? De explicar para o paciente que isso daqui não vai ser resolvido com uma consulta e que muitas vezes as pessoas achavam que tinham que fazer 100% daquilo ali
para poder voltar depois e mostrar um resultado pro profissional. E às vezes nesse mês aconteciam várias coisas. De, poxa, ai meu Deus, aconteceu algum imprevisto na família e isso desorganizou minha alimentação. Porque a alimentação é isso, né? Então, muita coisa vai impactar na forma com que a gente se alimenta. E não vai existir um momento ideal em que vai acontecer tudo perfeito. Claro. Então... A vida como ela é, né? Então eu percebi que eu precisava de um formato melhor de acompanhamento, que as pessoas entendessem que é uma consultoria mais prolongada. Então hoje eu faço os acompanhamentos avulsos também, mas eu tenho um formato de consultoria de 90 dias, que é onde eu sugiro para esses pacientes que estão começando, né, que tem algumas questões ali que precisam ser trabalhadas mais de perto, onde eu tenho um contato mais próximo com esses pacientes. Então, eles vêm e fazem uma consulta comigo, eu vou entregar as orientações, 15 dias depois eu vou entrar em contato, né, a gente trabalha com alguns formulários de acompanhamento. Aconteceu alguma coisa, poxa, bora ajustar isso daqui. Não, tudo bem. Acolher aquela demanda daquele paciente e dar orientação para ele, e não somente eu te vi agora, daqui a 30 dias eu te vejo de novo. E nesses 30 dias aconteceram várias coisas onde eu não soube como lidar e eu acabei desistindo, né? Então, eu percebi que gera muito mais transformação quando eu consigo estar mais próxima desse paciente e fazer com que ele entenda que a gente pode ajustar, que se nesse caminho não deu certo, tem um outro caminho que vai dar, né? Que a gente pode recalcular a rota diversas vezes, e eu só consigo fazer isso se esse paciente estiver de forma mais prolongada comigo. Então, foi aí que eu criei a consultoria de 90 dias, que é um contato mais próximo. E aí eu tenho pacientes que fazem essa consultoria no formato online e no formato presencial também. O online também traz uma transformação muito legal. E depois, tem algumas pessoas que renovam mais 90 dias, a depender de como tiver a vibe ali do momento. E tem outras que a gente começa a fazer contatos menos frequentes à medida que esses resultados já ficam mais consolidados, que as pessoas já conseguiram... A pessoa vai entrando no eixo e vai fazendo só, digamos assim, né? E implementando, de fato, o hábito na rotina. Porque, inicialmente, mudar um hábito é muito difícil. Imagina, você se alimenta do jeito que você se alimenta há muitos anos. Então, para você começar a mudar aquilo ali e até que fique tão orgânico como é hoje, demora um pouquinho. Mas acontece, né? Então, quando a gente consegue, de fato, mudar um hábito, depois esse novo hábito, ele fica tão natural como quanto os antigos, E é isso que, de fato, faz com que você mantenha esses resultados na sua rotina. E aí podem surgir depois outras, como eu trabalho muito com esporte, né? Então, dou alta para um paciente, mas ele, poxa, agora eu resolvi fazer uma maratona, então eu preciso de algo... agora eu quero crescer, ganhar massa. Isso. Então, tipo, tudo vai ter uma... Ou então minha rotina mudou, né? Pacientes que depois que já passaram por essa fase, eles voltam uma vez por ano, porque quero ajustar aqui minha suplementação, ver como é que estão os meus exames, e aí volta depois de um tempo mais prolongado novamente. Então, existem várias formas de se trabalhar. E, inicialmente, para pacientes que têm ainda muitas demandas, a melhor forma da gente fazer é com consultorias mais prolongadas, que consigam, de fato, gerar uma transformação maior. E isso é muito legal. É muito legal você ver esse resultado realmente acontecendo. Né? Esses trabalhos recorrentes, assim, eles dão resultado de fato. Acho que quase tudo na vida onde você tem um planejamento e você vai fazer, aí chega um resultado, agora vamos evoluir para quê? Enfim, dá muito resultado de fato, né? Essas coisas recorrentes, onde você tem um acompanhamento mais firme, mais no cabrecho ali mesmo do paciente, vamos. Porque nós somos imediatistas, né? Às vezes a gente acha que vai ser uma consulta que vai resolver, mas enfim, não vai. Para a gente gerar transformação, precisa entender ali a rotina, entender que as mudanças... eu acho que a forma mais comum da gente errar e se perder é querer mudar tudo de vez. Né? Então, você vai ali em uma consulta, tem que mudar tudo isso. Você se perde, né? Tem que começar
pelo que é mais fácil, pelo que é viável no momento. E aí, para a gente entender tudo isso, tem que entender a rotina, né? Ver que não vai ser um processo linear, principalmente falando de emagrecimento. Às vezes as pessoas acham assim, primeiro mês perdi 3 quilos, mês que vem vou perder 3, depois perder 3. E no final do ano... Não é assim. Muitas vezes você vai ter... Pode ser que um mês você ganhe um pouquinho, mas aí a gente vê o que foi que aconteceu e aí tenta lidar melhor. Eu tenho pacientes que já sabem assim, olha, todo final de ano eu ganho peso. Pronto, esse final de ano vai ser diferente. Por que você ganha peso, né? O que muda na sua rotina? O trabalho fica mais puxado? O que a gente pode fazer de estratégia para que coisas saudáveis e práticas você consiga se organizar? Então, assim, a gente vai entendendo essa rotina e fazendo estratégias que sejam viáveis mesmo e que funcionem. Pegando esse gancho aí, Lua, você deve trabalhar muito em equipe também, por exemplo, né? Chega uma paciente e ela tem algum distúrbio do tipo, sei lá, alguma coisa emocional, alguma coisa que aconteceu na vida dela, e aí tem sempre essa ideia de juntar ali, sei lá, uma psicóloga, uma nutricionista, fazer esse acompanhamento. Me fala assim, hoje em dia as pessoas, a gente vê muitas notícias que as pessoas elas estão doentes de fato. E aí você hoje em dia tem acompanhado muitos pacientes assim que precisa de um acompanhamento também psicológico, e tá uma galera de profissionais acompanhando, e vocês estão em contato? Tem esse tipo de trabalho acontecendo hoje? Sim. À sua volta, em sua clínica, enfim? Sim, eu encaminho muito pacientes para psicólogos, e é perfeito quando a gente consegue fazer um resultado assim em conjunto, porque tem pacientes que eu entendo que se eu não tiver ali um suporte com o psicólogo também eu não vou conseguir avançar muito. Sim. E tem outros também que eu entendo que não são demandas nutricionais, que são demandas mais psicológicas do que nutricionais. Sim. E às vezes acontece também de encaminhar para o psicólogo e falar assim, primeiro a gente vai pausar um pouquinho o nosso acompanhamento aqui. Você vai fazer o acompanhamento com o psicólogo e aí, em outro momento você retorna para que a gente possa continuar. E os pacientes trazem muito essas demandas emocionais, né? E o que eu faço no consultório é acolher, né? Minimamente, claro. Não é um trabalho de psicólogo, né? Mas minimamente acolher ali como... Acaba que tem que ouvir, né? As pessoas são carentes de serem ouvidas, sim, né? Eu acolho minimamente ali. Eu gosto de atender com calma. Eu gosto de ouvir o paciente. Mas encaminho bastante pacientes para psicólogos. E o resultado é maravilhoso quando a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto. É isso, Lua. Poxa, nosso papo tá massa. Eu geralmente gosto assim que o papo fique ali em torno de 40 minutos, 1 hora. Porque quem sabe de uma próxima a gente vem falar sobre alguma coisa mais específica assim. Mas não é que acabou ainda não. Para quem vai estar passando qualquer momento aí do dia, do ano, não sei, já segue, já ativa o sininho, né? Assim que sim, se fala. Eu ainda tô treinando essas coisas, galera. Mas é isso, o papo tá massa aqui com Luana. É só agradecer e vamos continuar aqui. Bora. A gente começou falando sobre a época de faculdade, estudar e tal. Hoje em dia a gente tá, né, passando por uma mudança, as coisas chegam e, sabe, parece que passou bem mais rápido, enfim. Hoje em dia ainda é viável alguém parar para estudar, perder um tempo para ir para uma faculdade, estudar, passar 5 anos assim, com essa coisa acelerada que as informações, com esse tanto de profissão que surgiu hoje em dia, com esse tanto de coisa que você consegue fazer e ganhar dinheiro também, tão quanto a um profissional que vai para a faculdade. O que é que você me diz assim, principalmente para quem quer ir fazer a mesma coisa que você, né? Puxa, vale a pena, ou então, puxa, pensa direito, sabe, tentar me explicar assim, como é que se enxerga o mercado, se realmente vale a pena, se o mercado hoje de nutricionistas está abarrotado, ou se ainda cabe
mais profissionais. Me fala mais ou menos assim, como se você fosse dar uma dica assim para aquela 17, 18 anos que tá ali. Ah, é isso que eu vou fazer, sabe? Me diz aí. Olha, eu acho que vale muito a pena, sim, estudar. Estudar, fazer a faculdade, se especializar. Sim. Cumprir com maestria, né? A profissão realmente ter o conhecimento. Vale muito a pena. Quando falo assim em relação a ter um mercado saturado, eu penso que hoje muita gente precisa de nutricionista, né? Então, assim, tem muitos profissionais, mas tem muita demanda também, Sim. né? Tem muita demanda. E eu acho que quando você se especializa, quando você faz um bom trabalho que gera transformação, as pessoas elas vão lhe indicar, né? Então, hoje eu sempre fiz divulgação em rede social, desde a época da faculdade. Rapidinho, Lua, quando você está na faculdade, você já sai com essa percepção assim, poxa, eu tenho que bater nisso aqui, que isso aqui é o futuro, porque você disse que você se formou lá você entrou em 2009, entrou, né? E você sai da faculdade ali em 2014, né? Isso, 2014. A internet já estava assim. Você já sai da faculdade antenada, porque, por exemplo, tem pessoas que saíram da faculdade nessa época aí que você, e até hoje ainda não são antenadas, são totalmente low profile, ou então, sei lá, entraram em alguma corporação, ou foi trabalhar pro governo, enfim, e estão lá paradinha. Me conta basicamente como é que é essa transição aí. Tô saindo da faculdade agora, eu vou fazer o quê? Como é que acontece isso na cabeça? Então, para mim foi algo muito natural, porque eu encontrei a minha área durante a faculdade. E aí eu fiz estágios, eu tive muitos contatos. Sim. Tanto que quando, eu formei no sábado, na sexta eu fiz uma seleção para uma empresa, que eu fui indicada por uma pessoa que eu conheci no meu estágio. E aí, logo que eu formei, eu já comecei a trabalhar nessa empresa. Mas, em paralelo a isso, eu também comecei a atender em consultório. Porque durante a faculdade eu acompanhei nutricionistas em consultório que também trabalhavam com nutrição esportiva. Então, eu já tinha uma bagagem prática que me dava segurança para começar a atender. E como eu gostava muito de estar no local onde essas pessoas que precisam de nutricionista, porque eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Porque se eu trabalho com nutrição esportiva, eu tenho que estar minimamente onde o meu paciente está também, para que ele me visualize, me conheça, me procure, né? Porque inicialmente, você precisa ter ali um boca a boca, fazer um bom trabalho, e a partir dali as pessoas começarem... Conhecer gente, né? Eu acho que você tem que estar aonde o seu público-alvo ele está também. Então, como eu sempre gostei muito de estar nesses locais, isso para mim foi importante, né? Não é que foi fácil inicialmente, mas foi importante. Aí eu comecei a atender aqui em Jacobina e comecei a atender em Salvador também. E aí aí eu larguei o emprego, né? Que acabei falando, não, acho que vale mais a pena estar no consultório, eu gosto mais, me prende mais. O emprego que eu tinha ocupava o tempo ali do consultório, eu falei, não, eu vou arriscar nisso daqui. E aí eu comecei a atender em outras cidades também. Eu já atendi em Petrolina, já atendi em Irecê, atendi em Irecê em 3 locais diferentes, atendi em Petrolina em 2 clínicas diferentes. Aqui em Jacobina eu atendi em muitos locais, atendi em academias, atendi em clínicas, em Salvador também atendi em outros locais. Então, assim, até hoje eu falo assim que aqui em Jacobina hoje eu só atendo no Núcleo de Nutrição e Saúde, que é a minha clínica, eu rodei um bocado. Rodou muito. Eu rodei um bocado. E hoje em Salvador também eu só atendo em um local, que é o Centro de Nutrição, que é uma clínica, Centro de Nutrição Clínica Esportiva, que é uma clínica só de nutricionistas também. E aí, enfim,
Você estava me perguntando de... Eu já até esqueci qual foi a pergunta que você fez. Nessa transição, né, que você está ali se formando, indo para o mercado de trabalho, teve essa percepção, não é a internet, é aqui que eu vou... eu vi que era necessário as pessoas me verem, né? Então... e eu gostava também de compartilhar meu estilo de vida, compartilhar o que eu fazia. Tô aqui no consultório, tô fazendo um curso, e aí mostrar para as pessoas que eu estou estudando, mostrar para as pessoas o que é que eu tô fazendo. Eu era muito... Ainda sou. Mas foi do nada, Lua? Ou tipo assim, não, eu comecei a seguir lá, nutricionista tal, e fulano de tal já fazia, e eu entendi que ela fazia, ela tinha muitos seguidores, não, a linha, não que você foi imitar, mas tipo assim, não, tem que fazer alguma coisa para... Na época, já tinham profissionais ali na rede social também, né, já tinham muitos nutricionistas. E aí, enfim, como eu escrevia muito texto e tal, até pelos estágios que eu fazia, e aí eu ia lá e publicava também, né? E aí surgiram, lá em Salvador, às vezes surgiam oportunidades assim, poxa, é Páscoa, tô precisando aqui de um nutricionista amanhã 2 horas para falar sobre o chocolate aqui na rádio. Aí alguém, poxa, eu não posso. Luana, você pode? Posso, eu vou. Aí, enfim, já conhecia ali alguém daquele local. No carnaval, eu queria alguém para falar aqui sobre alimentação pós-festa, para repor as energias, não sei o que, vai passar. Que horas? Ali no Campo Grande, 7 horas da manhã. E tipo assim, você fala mesmo ali, jornal, local, essas coisas, isso, né? TV e tudo. Sempre precisa de alguém. E as coisas, eu percebia que era muito assim, pode amanhã, tal hora? Aí eu, meu Deus, eu ia pro camarote hoje. Até ia também, que eu sempre gostei de festa, de sair. Mas hoje eu vou maneirar um pouquinho, porque amanhã tem a entrevista, 7 horas, vou estar lá. E aí, enfim, a gente vai conhecendo pessoas, né? E aí seu nome vai circulando. Hoje em dia, eu tenho muita gente que me procura através do Instagram. A gente tem algumas métricas, assim, de quantas pessoas que entram em contato, de onde que veio. Mas a conversão maior, assim, para agendamentos mesmo... É no boca a boca. É de indicação de outros pacientes. Então, tipo assim, uma pessoa que é sua paciente me indicou. Então, aquela pessoa que eu atendi... Então, acho que é sempre visualizar aquela pessoa que você está atendendo, não como só uma pessoa. Mas um paciente tem que trazer 2. Sim. Um paciente tem que trazer 2. Então, todo mundo tem um amigo. O melhor vendedor vai ser o paciente que você cuida bem, né? E a rede social, acho que ela tem que estar lá também, porque... quem é essa nutricionista? Deixa eu ver aqui o Instagram dela. Ela teve indicação de um paciente, mas ela precisa... Ela quer ver ali na rede social. Sim. Todo mundo está na rede social. Então, ela vai ver quem é, vai ver como é que fala, se identifica. Se é potente, por exemplo, as pessoas, elas quando elas chegam na rede social, elas buscam o sucesso da rede social também. Às vezes, ela não está preocupada nem se a pessoa é realmente boa ou não. Se parecer que tem sucesso, ela compra. Pois é. Aí, como que é o estilo de alimentação dessa pessoa, né? Eu já tive um paciente que veio por indicação de outra, foi no meu Instagram e depois falou assim, você postou uma foto comendo hambúrguer. Eu falei, então vou marcar uma consulta com ela, porque eu acho que ela não deve ser muito rigorosa. Então tudo influencia, né, no o que você faz nas redes sociais. Tanto as coisas mais pessoais, como as coisas pessoais que já são para também instigar quem está ali na sua audiência, e, enfim, e coisas também extremamente profissionais que são feitas para nutrir a audiência, ensinar, enfim, e alcançar mais gente, né? Eu acho que aproxima quem tem que aproximar. E eu acho legal também você mostrar o seu estilo, porque tem gente que não vai se identificar mesmo com aquilo ali, que quer outras abordagens. E aí ele já vai sabendo mais ou menos ali o que vai encontrar, né? Enfim. A estratégia Jesus Cristo, só seja o que você quer ser muito. E aí quem for de ficar, vai ficar. Quem não for também, tchau e benção. Isso. Por isso que eu acho assim que tem espaço,
né? Tem gente que não vai se identificar com a minha linha de trabalho, mas vai se identificar com outros profissionais. Né? E eu acho que o sucesso ali do consultório, ele vem muito do resultado que o seu paciente tem. E o resultado que o seu paciente tem, ele perpassa por várias questões, né? Isso. Que é o seu conhecimento técnico, a forma como você aplica, se você usa estratégias que têm comprovação científica e que se encaixa naquele contexto, né? Então, acho que primeiro vem do estudo, sim, né? De você fazer sua faculdade, de você fazer bons contatos na faculdade, sim. Você aprender de fato a estudar, você se especializar. Você está num ambiente em que o seu paciente está também, para que as pessoas lhe conheçam, né? Para que você apareça ali. E precisa fazer o que gosta, né? Porque é difícil fazer tudo isso se você não se identifica com essa área. Aqui em Jacobina, a gente faz um evento que é o Encontro de Nutrição. Já está no na quarta edição, né, que é o Encontro de Nutrição em Equipe, um grupo de nutricionistas. E aí, esse ano a gente teve, esse ano e ano passado foi na AGES, e aí a gente teve muitos estudantes que acompanharam, né? Então a ideia do evento é mostrar a nutrição nas suas diversas áreas. Então vai ter ali um profissional que fala sobre saúde da mulher, sim. Vai ter um profissional que fala sobre nutrição infantil, né? Nutrição na gestação, nutrição mais focada no emagrecimento, nutrição esportiva. E isso eu estou falando só de nutrição clínica, né? Existe outras áreas ali da nutrição que são possíveis também, né? Trabalhar na parte administrativa, de unidade de alimentação, né? De restaurantes, vigilância sanitária. Ampla, né? É muito amplo, né? Enfim. E hoje em dia as pessoas estão se especializando mais, né? Então, até minha ideia do Núcleo de Nutrição e Saúde era justamente ter profissionais nutricionistas, mas mais focado em nutrição para a saúde da mulher, né? Claro que uma pessoa que estuda só aquilo ali, ela vai ter uma bagagem muito maior para atender aquele paciente, sim, de forma mais específica. Hoje o mercado ele tá nichado, né? Não tem para ele correr, né? Exato. E às vezes até dentro da nutrição esportiva tem ali, né? Tem gente que só atende corredor, tem gente que só atende crossfiteiro, né? Enfim, à medida que você se especializa, você consegue fazer um trabalho com mais maestria ali, né? Trabalho de fato. Lá então, lá na sua clínica tem várias especialidades, tem outras nutricionistas, lá é só de nutricionista também, cada uma especializada em algo? A gente tem outras nutricionistas, né? Nutricionista mais focada em saúde da mulher, emagrecimento, nutrição materna infantil. E aí no núcleo de nutrição a gente tem a Criare também, que é Nanaíra, fonoaudióloga, e tem o Metamorfose, que são as duas psicólogas, né? Lorena e Jéssica, que também trabalham em conjunto lá com a gente, né? A gente está sempre indicando os pacientes, né? É importante ter esse suporte próximo com outros profissionais também. Eu esses dias eu tava fuçando assim no Instagram e tava atrás de alguém para conversar sobre inteligência emocional, assim. Eu particularmente não conheço ninguém, eu sei que é uma coisa bem específica, não é? Tem poucas pessoas que falam sobre isso. Quer dizer, possa ser que tenha muitas, eu de fato que não conheço, mas lá, no caso, vocês têm alguém, assim, especialista em inteligência emocional, que a gente pudesse trazer aqui para bater um papo e tal? Eu acho que eu posso indicar, né, as psicólogas. É porque abrange, né? Sim. Uhum. No caso, a psicóloga, ela tem esse domínio de falar sobre inteligência emocional. E quando eu falo inteligência emocional é nesses sentidos assim para resolver as coisas, essa questão de não se estressar, enfim, difícil. Inteligência emocional, sabe? Enfim, trocar uma ideia aqui pra gente entender técnicas e coisas que você pode estar fazendo no dia a dia, assim como a nutrição também tem, né? Coisas que você faz ali no dia a dia que vai melhorar o cafezinho da manhã. Falando nisso, rapidinho, vamos fazer um bate-bola aqui. Sim. Passa assim a receitinha perfeita
não é para um atleta, mas também não é para o obeso. Mas assim, para uma pessoa padrão, normal, um pai de família, casado, Sim. sabe ali que, poxa, não, café da manhã você vai se dar bem com isso, tal hora com isso, o almoço com... Passa esse bate-bola pra gente aí, Luana. Ó, se a gente fizer da alimentação na maior parte do tempo, sabe, comida de verdade? Sim. Fruta, legumes, verduras. A gente tem os alimentos que são naturais, os minimamente processados e os ultraprocessados, que são aqueles mais industrializados, os empacotadinhos. Se a gente for no descasque mais e desembale menos, Tá certo. você vai acertar na maior parte do tempo. Não é que não pode, mas assim, deixa mais para exceção, para o final de semana. O básico, ele funciona bem, né? E aqui a gente tem um hábito muito bom, assim, de café da manhã. Então, vai na fruta, nos ovinhos, ter cuidado com a preparação ali do ovo para não colocar tanta gordura. A preparação é importante, né? A forma como Sim. você faz. Mas se você vai ali no cuscuz, aipim, batata doce, inhame, né? Tudo que a gente tem com muita Natural, fartura, né? aqui, né? A gente tem uma alimentação no Nordeste aqui muito rica, né? Em termos de alimentação natural. Nosso hábito de café da manhã, ele é muito bom, né? Reduzir ali o açúcar, se você coloca ali o açúcar no café, tentar reduzir aos pouquinhos, que é importante. Almoço, ó, pelo menos cores nesse prato. Sim. Coloca cores no prato. Então, se você não gosta muito ali de salada em si, fazer uma carninha com verduras, né? Para poder colorir ali de uma outra forma. Sim. Feijão, arroz. Coisa melhor que feijão e arroz. Não tem. Né? Maravilhoso. E aí, uma dica pro dia a dia é a preparação, né? Fazer a preparação do feijãozinho mais com tempero natural. Se for colocar alguma carne ali, optar por carnes mais magras. Sim. O basicão, feijão, arroz, saladinha, uma fonte proteica que pode ser animal, né? Para quem consome fontes proteicas animais ou também vegetal. Não tem problema nenhum. Se você não consome carne, peixe, frango, você vai focar mais ali, aumentar a quantidade do feijão, que também é fonte proteica, grão de bico, lentilha, soja, né? Tudo isso são opções. Fruta, pelo menos 3 porções de frutas ali no dia, né? Eu falo muito em o que é que você deveria incluir, né? Nas minhas consultas. Às vezes as pessoas, o que eu tinha que cortar e tal. Às vezes você não tá nem incluindo, né? Pensa no que você não coloca, que deveria colocar. À noite dá pra repetir ali o café da manhã, mas vou dar uma dica pra... tem muita gente que tem hábito do café à noite, né? Você tem hábito de tomar café à noite? Não. Ótimo. O café, ele vai deixar a gente mais acelerado, né? E essa qualidade do sono, ela é muito importante. É importante evitar o uso de estimulantes ali próximo do horário de dormir. Eu sei que tem muita gente que tem o hábito do cafezinho. Se você gosta ali do Tem cafezinho... gente que toma o dia todo, né? Vai no descafeinado, pelo menos mais próximo da noite. E às vezes a pessoa fala, Luana, mas eu durmo. Eu deito e durmo. Mas não tem a mesma qualidade de sono que você teria caso não tivesse utilizado ali o estimulante muito próximo do horário de dormir. Sim. E sono é um dos pilares mais importantes da saúde. Para quem quer emagrecer... Faz parte da receita, né? Faz parte da receita. Para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar a performance, para quem quer ganhar massa muscular, né? Tem estudos mostrando que uma noite de privação de sono, você pode ter descontrole ali de apetite no dia seguinte. Então, você vai sentir mais fome, né? Para quem é atleta, isso para você ter uma boa recuperação muscular. Sempre uma coisinha causa outra coisa na frente, né? Então, dormir bem, né? Se desconectar ali, ter um horário para fazer uma higiene do sono. Se você faz isso, você já está fazendo ali algo muito importante para a sua saúde, né? Então, comida de verdade, sono de qualidade, beber água, se exercitar, tomar um solzinho assim de vez em quando. É bom. Pacote completo aí. Puxa, Luana, que maravilha poder contar com você aqui, poder trazer você aqui no meu estúdio, você poder achei chique. falar esse Nunca tinha gravado. Nunca tinha vindo no podcast, né? Você falou lá embaixo que você nunca tinha participado. Enfim, que massa você poder ter participado aqui no meu pela primeira vez.
que você tenha gostado. Eu não sei nem como é que tá o ao vivo, não quis olhar aqui, mas enfim, se não ficou legal lá, a gente vai subir o conteúdo. E é isso, eu queria que você deixasse, sei lá, seu boa noite para as pessoas, né? O que é que você achou aqui, né? Enfim. Eu adorei. Adorei o bate-papo. Obrigada pelo convite. Adorei os temas. Se tiver algum estudante de nutrição, né? Espero ter contribuído aí com a carreira de vocês. Meu Instagram é Luana Vilas Boas Nutri. Quem quiser mandar algum recadinho, fala comigo lá pelo Instagram que eu vou responder com a maior satisfação. E acho legal, muito bom abordar esses temas, né? Em relação à saúde, em relação a dicas práticas, né? Que às vezes a gente pode fazer ali no dia a dia, né? Que é algo que vai trazer um benefício, né? Que é algo geral. Claro que tem algumas coisas que são individualizadas, que a gente vai fazer no consultório, mas o basicão aqui do que a gente falou, né? Se você é uma pessoa que gosta de executar, se desafiar, com certeza é algo que vai trazer benefícios de disposição, de melhorar a sua performance aí, de concentração, né? Performance de vida, como era a proposta da gente trazer aqui hoje. Muito obrigada, viu, pelo convite. Pois é, Lua. Parabéns pelo programa. Valeu. Também. Quem agradece sou eu. E desde já também deixar um convite aqui. Quando a gente fala assim de... Sabe, poder estar falando pro próximo, poder fazer com que as pessoas se conscientizem um pouco mais, melhorem a sua forma de pensar, de viver, de cuidar do corpo. Deixar um convite, não sei, qualquer outra hora você pode trazer sua galera, suas parceiras aí de profissão, a gente sentar, trazer algum tema mais... Uma mesa redonda, né? Algo mais específico. Entendeu? Eu adoro. Aqui a gente tem Acho espaço, riquíssimo. aqui a gente tem sofá, tem outras poltronas guardadas ali, ou a gente pode também ir para outro lugar, enfim, fazer uma coisa legal em algum lugar, uma área verde. Enfim, vai ficar esse convite aqui, porque é como eu te falei, eu quero essa ideia, sabe, de poder colaborar com outras coisas, outros profissionais poderem sentar aqui e trocarem ideias diferentes. Por exemplo, a gente aqui está bem aleatório. Eu não entendo muito da sua área, mas admiro muito, sei que é essencial para a sociedade, enfim. E a gente está aqui trocando. Você me ensinou muito aqui hoje, ensinou muito quem assistiu e é sobre isso. Deixei esse convite aí para a gente poder marcar um papo mais... Vamos sim, aí seria riquíssimo a gente conversar aqui com um endocrinologista, psicólogo, um profissional de educação física. Quando eu estava falando ali da questão das medicações, né, para tratamento de obesidade e tal. A obesidade é um tema que dá muito pano para manga. E quando a gente tem outros profissionais ali para dar suporte legal à discussão, a gente teve uma mesa redonda bem legal no último encontro de nutrição em equipe. E é ótimo que as pessoas podem perguntar, né? Pois é. Um complemento ou outro. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática essa ideia. E eu estou aqui para esses momentos. Às vezes, esses tipos de movimentos, eles merecem ser registrados ou deixar no próprio YouTube, ou vocês terem os arquivos para poder fazer conteúdos menores para usar nas redes sociais. É basicamente para isso aqui que serve esses equipamentos, entendeu? Além de eu estar aqui, entrando ao vivo aqui com o meu programa, trocando ideia com meus amigos e tal, a ideia também é poder disponibilizar para sabe, coisas como essas que vocês fazem, que vocês juntam e vocês ensinam e vocês dão palestra. Enfim, poder somar, poder eternizar com essas coisas. E é isso, Lua. Muito obrigado por você ter vindo. Uma boa noite. E é isso. Dá tchau pra galera aí. Tchau, galera. Obrigadão. Espero que tenham gostado do bate-papo. Valeu. Obrigado, Lua. Valeu. Até a próxima. Ai, foi muito massa.